Olá, meu nome é Guilherme do Bristop, eu sou professor e mestre em História e esse daqui é o canal História Fora de Foco, onde normalmente eu falo sobre história. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que talvez você não veja muito ser falado por aí, que praticamente nem existe hoje em dia, que é a corrupção. Eu quero falar sobre isso para te fazer uma pergunta que é a seguinte: existia corrupção antigamente? 200, 300, 400, 500, 1000 anos atrás, existia corrupção? É o que eu quero te responder aqui nesse vídeo. E antes de eu começar ele de fato, eu só quero dizer uma coisa. Quando eu falo que você não ouve falar sobre corrupção e não existe, eu tô brincando, é ironia. E eu digo isso porque sempre que eu faço esse tipo de piadinha, piada sem graça de professor aqui nos vídeos, sempre tem alguém que vem me xingar nos comentários dizendo: como assim não existe corrupção no Brasil? Você tá louco? Gente, é uma piada. Por favor. Mas vamos aqui pro vídeo de uma vez. Eu quero falar aqui para você praticamente ali sobre o final da Idade Média, depois ali aquele período até antes um pouquinho, né, da Revolução Francesa, aquele período que a gente vai chamar de o Antigo Regime. E até um pouquinho depois disso, mas vamos por partes. A verdade é que, primeiro de tudo, é muito difícil a gente estudar a corrupção antigamente e nessa época. Pelo seguinte, quando a gente pensa num conceito tão amplo como corrupção e que está tão presente na nossa vida, infelizmente, agora falando sério, a gente pensa na corrupção como ela é hoje em dia. Quando na verdade a gente tem que pensar na corrupção naquela época. Só que é complicado, porque quando a gente pensa em corrupção, um monte de coisas vem à nossa mente. E tem também uma coisa complicada que é, muitas coisas são proibidas ou mal vistas hoje em dia, mas não eram naquela época, 300, 400 anos atrás. É tipo o que eu falo naquele vídeo lá sobre a briga de galo, lembra? O link está aparecendo aqui em cima. Hoje em dia é algo mal visto, no passado não era. Por isso que é tão complicado falar sobre esses assuntos. Por isso mesmo que até alguns autores, quando estudam esse período, chegam a dizer que não existia corrupção naquela época. A corrupção, na verdade, ela veio depois. Justamente por isso, antes de pensar se existia ou não corrupção naquela época, eu preciso te perguntar o seguinte: o que é corrupção? Mas tá, primeiro, o que é corrupção? Me diz. Pausa esse vídeo, escreve aqui pra mim nos comentários, que é aquela coisa que todo mundo diz no YouTube pra conseguir mais comentários, não é? O que você acha que é corrupção? Corrupção é um conceito de volta tão presente na nossa vida e sociedade que por vezes eu gosto de pensar nele da mesma forma que Cecília Meirelles, numa belíssima obra chamada Romanceiro da Inconfidência, falando ali sobre a Inconfidência Mineira, Tiradentes e tudo mais, fala sobre liberdade. Sobre liberdade, ela diz o seguinte: liberdade, palavra que não há ninguém que não a conheça, nem ninguém que a descreva. Realmente é difícil dizer o que é liberdade, não é? Corrupção é a mesma coisa, são conceitos difíceis da gente chegar e descrever. Quando a gente pega para entender o que é corrupção, a gente vai para o latim, para entender a origem dessa palavra. Corrupção, na verdade, ela vem de uma palavra em latim que é a corruptione. Ela significa decomposição, putrefação ou ainda adulteração. Basicamente, corrupção significa apodrecer. Mas também tem outro sentido de corrupção. E para ficar mais fácil de entender, sempre que eu falar sobre corrupção aqui no vídeo, pense em apodrecer ou em ficar ruim, que era corrupção dos costumes, do que você fazia, era a corrupção dos juízes ou ainda a corrupção da justiça. Quando seus atos faziam que a justiça, ou os atos dos juízes faziam que a justiça, se tornasse podre, ficasse ruim. Na verdade, quando alguns autores falam que a corrupção não existia nessa época do Antigo Regime, eles estão falando da corrupção política. A corrupção e a palavra já existia nessa época, mas era muito mais uma coisa moral. Quando você fazia algo que era imoral, que era ruim, você estava sendo corrupto. Só que era muito mais nesse sentido, muito mais no sentido de você fazer algo errado fora da política, mas o principal sentido em que ela era utilizada até mais ou menos 1730 era realmente nesse contexto biológico. Você morre, seu corpo apodrece, você perde um dedo, aquele dedo que você perdeu apodrece, ele se corrompe, ele torna-se corrupto. Era esse sentido que a palavra era usada muito mais. Só que vale lembrar que muito antes, ali na época da Grécia, na época clássica, alguns autores chegaram a falar sobre corrupção dentro da política. São esses autores Platão e Aristóteles. Para eles, dentro da política, corrupção era você se desviar do modelo ideal. Então, a corrupção era você ir para a tirania.
Numa monarquia, a corrupção seria você se desviar para uma degeneração. Só que depois deles, ali para o final da Idade Média, acabou não se falando tanto sobre corrupção nesse sentido. Ali um pouquinho depois, você bem sabe, a gente vai ter o Renascimento e os conceitos clássicos ali de Grécia e Roma voltam a ser usados na sociedade, seja na arte ou seja também na política. E a gente passa a ver esse conceito, conforme Platão e Aristóteles, sendo utilizado em outros autores. Um desses autores é o Diego Couto, que vai escrever um livro chamado Soldado Prático. Ele vai dizer, ali no século XVI, para o final de 1500 e pouco, a gente vai ter um problema muito grande dentro da Índia, que era uma colônia portuguesa nessa época, em que a gente vai ter muitas vezes os governantes e as pessoas que trabalhavam ali dentro do que hoje seria considerado um Estado português, eles tentavam tirar proveito para si próprios, ao invés de tirar proveito para o país, para a nação. E uma coisa muito interessante nessa época é que, embora já se fale sobre corrupção dentro da política, ainda é nesse sentido biológico, pelo seguinte: eles pensavam a política como um corpo, o corpo político. Quando você usa esse corpo político mal para o seu próprio interesse, você faz com que esse corpo adoeça e apodreça. No caso, o corpo da República. Basicamente, então, quando a corrupção apodrecia e destruía o corpo da República, era quando você usava esse corpo político para ter ganhos próprios, para se dar bem, quando você deveria usar esse corpo político para que a república, para que o próprio corpo ganhasse dinheiro e ficasse melhor. E vale lembrar que nessa época, quando a gente está falando muitas vezes de um corpo político, as pessoas pensavam literalmente como um corpo, onde a cabeça era o rei, que estava acima de todos e mandava e controlava o corpo, que deveria se mover do jeito que ele mandasse. Então, se você está pensando num corpo político, pense assim: o rei, o líder, é a cabeça e é ele que está mandando em tudo. Um corpo que não se corrompe é um corpo que age normalmente. Um corpo que se corrompe é quando de repente a mão ou o pé, e eu juro que eu estou mexendo o meu pé aqui embaixo, agem em proveito próprio e não para que o corpo caminhe e faça tudo que um corpo normal deve fazer. O outro conceito legal que aparece e dura praticamente até o século XIX, ali dentro da Península Ibérica, Espanha, Portugal e arredores, é de que existe um pacto social entre o rei e os cidadãos. Um pacto social é como se fosse um pacto que todos nós estamos de acordo para viver em sociedade. Por exemplo, não existe lei nenhuma que diga que eu não posso entrar num ônibus e ficar arrotando e peidando sem parar. Mas é de um pacto social que eu não faça isso porque não é muito legal fazer isso quando se vive em sociedade. Tem outras coisas como a vergonha, a sociedade de controle, Foucault e tudo mais, mas isso é um assunto bem complicado para outro vídeo. Pense como se fosse assim: um pacto social é que todos nós estamos de acordo, que as coisas funcionem como devem para que a sociedade exista da melhor forma possível. Existia nessa forma um pacto social entre a sociedade e o rei, de que o rei recebia o direito para governar de Deus e deveria governar por bem comum, para que fosse melhor para toda a sociedade. Quando o rei, então, a parte mais importante do corpo, a cabeça, se corrompia e governava em proveito próprio dele e não de todo o povo, o rei estava indo contra esse contrato social, no qual seu poder partia de Deus. Então o rei estava indo contra a vontade divina e estava indo contra o próprio Deus, que confiou e deu esse poder para ele. Um outro detalhe interessante aqui é o seguinte: nessa época, o ruim não era a corrupção em si, não era quando você fazia um ato corrupto. O problema, que era realmente ruim, era quando essa sua corrupção prejudicava a república. Então, se você tirasse proveito para si de algo e não prejudicasse a república, o Estado, o resto do corpo, não havia tanto problema. O problema mesmo era quando você acabava prejudicando, devido à corrupção, o resto desse corpo político. Aliás, um detalhe interessante que é, nessa época, quando começou a se ver a corrupção como algo ruim, havia várias punições e dentro de Portugal, uma das punições era o degredo definitivo para o Brasil. Ou seja, as pessoas eram punidas sendo enviadas aqui para esse nosso maravilhoso país. Outro detalhe interessante também é o seguinte: quando a gente pensa em corrupção, e eu tenho certeza que você pensou assim, a gente pensa na corrupção econômica, você tomando dinheiro para si que não é seu, que pertence ao país. Mas vale lembrar que nessa época a corrupção não era só monetária, econômica. A corrupção também era moral, mas também era religiosa. Você, ali como membro do governo, você fazer alguma ação que é contra a igreja, como uma heresia, um pecado,
era considerado corrupção. A falta de caridade, você não ajudar quem mais precisava, era corrupção, ou ainda o uso da violência era também um ato de corrupção, principalmente a violência indevida, quando você não precisava. Ainda assim, quando se fala de corrupção nessa época, acabam dizendo que uma das principais causas da corrupção era o que eles chamavam do amor indevido à riqueza. Você gostava mais de dinheiro do que você deveria. Só que também, apesar disso, muitas vezes, e agora eu tenho certeza que você vai saber do que eu estou falando, a corrupção não era só para conseguir mais dinheiro, era também para ajudar algum amigo, para ajudar algum parente, para ajudar uma pessoa de quem você gostava. Então não era necessariamente para ganhar dinheiro em si, mas ali não é para auxiliar alguma pessoa, o que no bom português muitas vezes se traduz como toma lá da cá. É até por isso que a partir do século XVI, quando algumas pessoas escrevem tratados dizendo sobre como os reis devem governar, os famosos espelhos de príncipe, uma das coisas que dizem que o rei deve ter é a imparcialidade. Outra palavra que eu tenho certeza você já ouviu muito. E dentro desses tratados de como o rei deveria governar, ou como a sociedade deveria governar, aparece um ali em 1615, escrito por um sujeito chamado Juan de Santa Maria, que vai dizer o seguinte: no momento que você ganha um cargo público, eles deveriam anotar a sua fortuna, ou o seu patrimônio, quanto de dinheiro você tem, para que vissem quanto dinheiro você tem quando você deixou aquele cargo, para verem se o tanto de dinheiro que você ganhou naquele tempo é compatível ou não com o seu salário dentro daquele cargo. Uma coisa, inclusive, que é feita hoje em dia, né? Porque o patrimônio de políticos são públicos e a gente consegue ver o quanto eles ganharam ou não em todo tempo e dificilmente é compatível com o cargo dele. E se eu falei ali que o Platão e o Aristóteles acabaram sendo usados, outros autores clássicos que foram usados e foram bem importantes aqui para falar sobre corrupção e também o Estado foram o Tácito e o Sêneca. Outros autores aqui começam também a escrever sobre corrupção, como por exemplo Montesquieu, um que eu tenho certeza você já ouviu falar bastante e viu nas suas aulas. Montesquieu vai dizer que a corrupção nada mais é do que o uso arbitrário do poder. Você usar o poder como você não devia. Mas vários autores também dizem que o Montesquieu está equivocado, ele está confundindo corrupção com a ilegalidade. Nem sempre a ilegalidade em si é a corrupção, como eu já falei, não é aqui no vídeo. Corrupção é aquilo que faz o corpo se corromper e o prejudica. Aliás, eu tenho certeza que muita gente confunde até hoje corrupção com ilegalidade, mas de volta, são conceitos bem complicados, que a gente acha que sabe muito a respeito, mas por vezes não sabe. Outro autor aqui francês também que vai aparecer nessa época para falar sobre corrupção é Rousseau. Rousseau vai dizer uma coisa bem interessante, que é o seguinte: não é o homem corrupto que destrói a ordem política. Na verdade, é a política que torna o homem corrupto. Não é à toa que esse mesmo Rousseau disse: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Se fosse hoje em dia, seria como se a gente dissesse: todo político, quando é eleito, ele é bom. O problema é que a vida política lá dentro que acaba tornando ele corrupto. Então, se eu fiz uma pergunta lá no começo do vídeo dizendo se existia ou não corrupção antigamente, nessa época do Antigo Regime, até o século XIX, século XVIII mais ou menos, sim, existia. Só que a corrupção não era fazer algo errado em si para o Estado. A corrupção só existia quando o que você fazia, certo ou errado, acabava prejudicando o corpo político. Aliás, uma outra autora chamada Adriana Romero vai dizer que, na verdade, é estranho nós usarmos o conceito de corrupção hoje em dia, porque já não existe um corpo político bem delimitado. O presidente não é mais a cabeça do corpo político porque ele não está isolado e mandando em todo mundo. Então, se não existe um corpo político, ele não pode adoecer. E se ele não pode adoecer, ele não pode se corromper. No final, somos nós que estamos usando um conceito bem antigo de forma equivocada, digamos assim. E falando em Adriana Romero, vale sempre a pena dizer que esse vídeo foi feito em cima de um livro dela, que está em algum lugar por aqui, está aqui. É este livro aqui, Corrupção e Poder no Brasil, uma história séculos XVI a XVIII. E de resto, é aquilo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e tudo mais. E de resto, nos vemos na semana que vem. Ah, sempre aquele aviso. Todos os acertos desse vídeo vêm daqui, vêm desse livro. Qualquer erro que possa ter aparecido, a culpa é minha que errei ou traduzi o que a Adriana acabou falando aqui nesse livro. Então, agora sim, de resto, nos vemos na semana que vem. Um abraço.